Mensagem do dia 24/9/2004. Combater. Fui assim e assim sou. Combater tudo aquilo que vos incomoda. Por isto vim ao mundo, para servir e não ser servido. O Filho do Homem é a única segurança dos que sofrem com as injustiças, que por amor a mim derramaram seu sangue e me ajudam a combater esses que querem destruir meu templo, que é o vosso coração, e a casa de Deus, onde celebram a Santa Missa. Nela, ninguém pode vir contradizer que ali se pode celebrar o sacrifício do Cordeiro imolado, mas que depois se pode festejar com dança e alegria. Esta falha é imperdoável. Não posso estar no sacrário quando de mim querem fazer um farrista. Onde fica o respeito? Onde fica a moral? Onde fica o amor? Tudo começa a me desrespeitar. Nas horas de fanfarra, como fizeram na presença de Moisés, eles já não mais me adoravam, e sim a um Deus morto. Meus filhos queridos, ajudem-me, onde houver qualquer placa nesses fins, não deixe que isto se propague. A calúnia desses é amarga como fel, que querem dizer que vocês são uns atrasados que querem ficar no mesmo, onde deveriam aceitar esta norma que eles vêm mudando dentro de minha igreja. É preferível, meus filhos, não participarem em nada disso. Eu não sou rei da mentira. Sou o que sou, um rei absoluto, que acima de tudo sou o máximo em poder. Não quero que venham ao meu encontro, pulando e dançando com a ideia de mudar o santo sacrifício da Santa Missa. Esses bem não entraram pela porta da frente e já começaram a fazer o que não deviam. Vocês já sabem quem são. Então, não é preciso dizer. Em redor de vocês já estão. Os que me seguem são conservadores pelo sistema antigo e não pelo modernismo. A própria igreja de Pedro sempre foi conservadora, mas agora vem caindo dia a dia. Onde fica a moral desta gente com essa língua estranha e com cumprimentos de exagero? Podem crer, meus filhos, não vão nessa, porque ali não estou. Enquanto dei minha vida por vocês com o maior sofrimento pelo que passei pregado numa cruz, agora vêm esses querendo fazer de mim um simples homem comum. Quero justiça e não desrespeito. Quero amor e não desordem. Quero alegria e não libertinagem. Quero ver todos alegres na minha frente, quando chegar a hora da minha vinda, mas todos bem vestidos, sóbrios e com o máximo de respeito para comigo. Não deixem que mudem suas ideias. Combatam esses que querem me esperar com batucada e pulando. Pela porta da frente entraram, mas com a minha chegada, nem pelos fundos poderão entrar. Gente hipócrita que não tem nenhum respeito para comigo. Jesus sacramentado, com o cálice na mão, mas sem Deus no seu coração. Jesus. A mensagem do título fala combater. Como a Aline acabou de falar, né? Nós devemos defender quem está do lado de Deus. Se nós estamos nesta época, né, de decidir a quem nós devemos escolher para cuidar do nosso país, como a gente vê, como está bem claro, né? A gente tem que combater o mal, falar, não ficar quieto. Assim como Jesus escolheu o profeta Pedro II, ele não teve medo. Ele falava abertamente, mesmo a igreja sendo contra, ele não tinha medo. Muitas vezes a gente conversava com ele dentro de casa,
quando as mensagens vinham muito forte, a gente ficava pensando, né? Será que não é perigoso o pai sair sozinho pelas estradas aí de carro? As mensagens falando tanto de lá do Vaticano, da igreja, das sujeiras que está acontecendo. Mas ele não tinha medo. Ele falava o que tinha de falar através das mensagens e depois pegava o carro e saía sozinho por aí. Mas a maioria das pessoas que dizem que acreditam em Deus, não, eu confio, eu se for para falar, eu vou falar, eu vou defender a Deus sempre. Mas quando chega nesses momentos, as pessoas já abaixam a cabeça, já ficam quietas, já acham que se a gente fala demais, como também falava do profeta. Se nós devemos combater, aqui diz a mensagem, aonde fica o respeito? Aonde fica o respeito se esses comunistas entrarem e eles mesmos falando o que vão ensinar para as crianças dentro da escola? Jesus fala, aonde fica o respeito? Quando Jesus fala, ai daqueles que fazer um escândalo a das minhas criancinhas. Se eles já estão dizendo, antes de entrar, já estão falando o que vai acontecer dentro das escolas. Aonde fica a moral? A mensagem aqui fala. Aonde fica o amor? Tudo começa a me desrespeitar nas horas de fanfarras, como fizeram na presença de Moisés. E eles já não mais me adoravam, e sim a um Deus morto. É assim que está acontecendo com a nossa igreja, a Igreja Católica. E a maioria que estão assistindo, que estão ainda dentro das igrejas, assistindo essas missas, não, eu faço a minha parte. Mas está lá dentro apoiando, batendo palma, dançando, pegando a Santa Comunhão na mão, deixando as partículas cair no chão. Está fazendo a parte dele, mas está fazendo como os outros estão fazendo. A falta de respeito dentro da igreja. Assim estão dizendo amém para tudo. Estão acreditando mais num homem lá que está lá no Vaticano, que é o responsável pela igreja, do que a Deus. Mas vai chegar um momento que vão adorar um homem, que daí depois vocês vão ver quem vai ser esse homem. Vocês não vão poder mais falar em Deus. Vai acabar, vocês vão ter que adorar a Ele só. Há um homem aqui, pecador aqui na terra. E aí depois sim Deus vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. Aí como se diz aquele ditado, né? Depois do leite derramado não adianta mais chorar. Como a Aline comentou, como a gente sempre, os outros irmãos meu comentam, a hora é esta. Tudo tem sua hora. Muitas pessoas falam, mas vocês agora estão falando em política. Mas se esse é o momento de falar, nós vamos falar no quê? Na Páscoa? Nós vamos falar no Natal? Nós vamos falar no tempo de Quaresma? Tudo tem o seu tempo. E agora a decisão é essa. A semana que vem é a decisão de quem entra lá dentro para governar. É 4 anos. A cada 4 anos isso. A gente não fala sempre. É para chamar a atenção de muitos que estão na obra, que acham que vocês não poderiam falar. Mas se todo mundo está vendo hoje. Antigamente não se via, né? A mídia não mostrava o outro lado. Não mostrava a podridão que era. Agora os brasileiros todos sabem. E eles mesmos estão mostrando o que eles vão fazer. Então nós que somos cristãos, nós que somos conservadores, ficar calado ou dizer que mas aquele fulano também faz isso, faz aquilo. Mas se ele defende o mínimo mais importante para Deus, que é defender a vida, defender a família, botar Deus acima de tudo, o que vocês querem mais do que isso?
não é o suficiente? Se ele é um pecador, todo mundo é. Só Deus que não foi. Nossa Senhora também. Mas se uma pessoa quer fazer o bem, quer ajudar, e muitas pessoas, não, mas eu não vou com a cara dele. Não importa isso se você vai com a cara dele ou não, mas o importante é ele estar dizendo que vai defender a família, defender as crianças, defender a vida de quem quer vir a esse mundo. Então a gente não pode pensar o contrário, não podemos ficar em dúvida. Temos que, se é o único, nós devemos lutar por ele. Combater, como diz aqui a mensagem, combater contra o mal. Como a Aline também comentou, se nós ficar quieto, a maioria dos maus vão vencer, se os bons ficar quietos. Se a gente não falar nada, se a gente, eu na política eu não me envolvo, ou eu não vou votar. Imagina se a maioria não desse o voto para quem está querendo defender a Deus e a família. Os maus iam vencer. E aí depois que ele entrar lá dentro, aí depois não adianta mais chorar. Não adianta nós correr para a prefeitura ou nas escolas reclamar do que está acontecendo lá dentro. Depois que aconteceu, acabou. Aí vocês têm que aguentar há 4 anos aquela sujeira, aquela imundície, né? Como eles estão falando, né? Que vão fazer. Então, se a hora é essa, vocês têm que pensar. Nós devemos defender o que é de Deus, a defender as pessoas que estão tentando ainda lutar pelo lado bom. Então é isso que as mensagens também vêm esclarecendo a gente, a todos nós, né? A todos vocês que acompanham a Palavra Viva de Deus. Nós não podemos ter dúvida. Como a Aline comentou também, se o profeta estivesse aqui pessoalmente, ele também falaria bastante sobre esse assunto. Eu acho que desde que eu me conheço como gente, nunca num governo entrou uma pessoa que fosse defender e falar tanto de Deus. Se o pai tivesse nessa época, ele ia falar muito, muito bem dessa pessoa, que hoje é nosso presidente. Ele defendendo a Deus, né, não tendo vergonha, e olha onde ele chegou. Por onde ele anda, o povo aplaudindo e acompanhando ele. Porque ele, como se diz a voz do povo e a voz de Deus. Se ele está falando em Deus, se ele está defendendo as coisas de Deus, claro que o povo vai aplaudir, claro que o povo vai estar junto com essa pessoa. Então, nós que somos conservadores, que defendemos a Deus, nós não podemos nem imaginar ser contra, né? Ou ficar ainda em dúvida. Se as pessoas que estão aí no mundo, que não sabem daqui da verdade, das mensagens, ainda fazem de tudo para botar um homem desse lá dentro, e nós que estamos aqui dentro, sabendo dessas mensagens, que nós devemos combater contra o mal, defender o que é de Deus, as pessoas ainda ficam em dúvida. Pense 2 vezes antes de não votar, né? Uma pessoa como esta. Nós devemos fazer o que Deus está pedindo, né? Lutar sempre contra o mal.